Olá, eu sou o Felipe, sou desenvolvedor aqui na TecnoSpeed e nesse vídeo eu vou estar te mostrando como que é realizada a integração com o Plug Dash. Bem, pessoal, eu coloquei minha tela aqui para compartilharem com vocês. E primeiramente eu estou aqui na minha aba de empresas, onde eu cadastro os clientes da minha software house, e para cada um desses clientes eu vou estar realizando uma integração. Nessa aba de empresas, é possível então cadastrar as empresas dos meus clientes, aqui inserindo as informações necessárias, como nome, CPF e CNPJ, por diante, como também limitando a quantidade de dispositivos que eu vou estar fornecendo para esse meu cliente acessar o meu dashboard. Aqui, por exemplo, eu tenho três empresas, né? A empresa Apresentação Plug Dash eu vou estar utilizando nesse vídeo para poder criar o meu dashboard e inserir alguns gráficos. Eu também tenho uma chave de ativação. Essa chave de ativação vou estar utilizando ela dentro do dashboard para ter acesso aos gráficos que eu vou criar para este meu cliente. Tendo essa empresa criada, eu também vou precisar do Plugbot. O Plugbot nada mais é do que um serviço em que eu vou instalar na máquina desse cliente ou então no servidor destinado para este cliente. E esse Plugbot é um serviço que vai carregar a conexão do banco de dados do meu cliente, onde eu vou estar filtrando e trazendo esses dados para dentro do meu dashboard. Então, por exemplo, eu tenho esse Plugbot aqui, ele está online, ele está com status ativado, e dentro dele eu possuo as conexões que eu vou estar utilizando para montar meus gráficos. Então aqui, por exemplo, eu possuo duas conexões MySQL. Aqui eu tenho as informações das conexões e o nome que eu estou atribuindo para essa conexão de dados, né? Em seguida, eu também preciso criar usuários em que os meus clientes vão estar utilizando para poder acessar os dashboards, né? Então aqui na abinha de usuários, eu tenho a opção de selecionar a empresa para qual eu quero acessar esses usuários. No caso aqui eu estou utilizando a empresa Apresentação. Acessando ela, eu vou ter aqui algumas origens de filtrar e de trazer esses usuários para dentro do aplicativo. Então, a primeira opção é uma opção estática, que é o formulário. E clicando aqui em visualizar, eu vou ter então inserido os usuários que eu cadastrei para essa minha empresa chamada Apresentação. Então, aqui eu tenho vários usuários. Eu posso vir aqui e adicionar novos usuários, dando nome, senha e um departamento para cada um desses usuários. E para cada usuário que eu cadastro, ele fica aqui nessa listagem, né? Uma outra forma de eu trazer esses usuários para dentro da minha aplicação é utilizando uma origem SQL, né? Então, eu clico ali em uma nova origem, seleciono de qual bot, né, de qual serviço eu quero extrair esses dados. Então, por exemplo, eu seleciono esse plugbot aqui e seleciono qual conexão que eu quero utilizar. E aqui eu posso escrever uma query SQL que vai retornar dados de usuários que eu vou estar utilizando na minha aplicação para poder fazer o login, né? Então, simplesmente eu posso escrever aqui um select, né, que vai trazer dados da minha base de dados, e eu preciso que esses dados eles contenham ID, né, são campos obrigatórios, ID, nome, senha e departamento. Ou seja, eu preciso que todos os usuários que sejam filtrados na base de dados contenham pelo menos esses quatro campos. E daí, trazendo esses dados para a aplicação, esses dados são carregados lá no aplicativo para que os seus clientes realizem o login, né? Aqui também existe um intervalo de sincronização para que esse SQL fique sendo executado de tempo em tempo lá na sua base de dados para atualizar essas informações lá no aplicativo também. Por exemplo, vamos supor ali que um usuário ele tenha a senha alterada, né, dentro do banco de dados. Para que essa senha seja alterada dentro do aplicativo também, esse SQL precisa ser processado dentro do banco de dados para retornar essas informações para o aplicativo e o seu cliente conseguir fazer ali o login com uma nova senha. Então, tendo aqui essa opção de usuários já configurados, temos a nossa parte de gráficos, né? Então, selecionando gráficos, assim como lá no usuário eu posso selecionar a empresa para qual que eu quero fazer essas configurações de gráficos, né? Para qual eu quero criar esse dashboard. Então, eu vou selecionar novamente a minha empresa. E dentro dessa empresa eu vou ter grupos, né? Grupos onde eu vou organizar os meus gráficos da aplicação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo de geral. Eu posso vir aqui e criar um novo grupo chamado vendas, por exemplo, né? Então, eu crio aqui um novo grupo. Esses grupos nada mais é uma forma de eu organizar essas informações, esses gráficos dentro do meu dashboard. Vão ser abas, né, em que eu vou estar navegando entre elas lá dentro do aplicativo. Então, por exemplo, eu vou ter uma aba geral, onde eu vou ter diversos gráficos. Eu posso também navegar para a aba de vendas, onde eu vou então criar novos gráficos de vendas, e ali tendo só gráficos realmente atribuídos ao grupo de vendas.
Acessando um grupo, então, por exemplo, acessando aqui o grupo de geral, eu já tenho aqui alguns gráficos construídos, né? Eu tenho então aqui um gráfico de barra vertical, onde eu estou mostrando o faturamento total em determinados dias ali de um período. Eu tenho aqui um gráfico de lista, onde eu simplesmente estou listando as vendas que eu tenho dentro de um determinado período também. Como eu também tenho um gráfico de pizza, onde eu estou mostrando o faturamento de cada um dos vendedores, né? Também dentro de um mesmo período. E eu tenho aqui um gráfico de informativo, onde simplesmente estou mostrando o faturamento total, né? Como que fica tudo isso no aplicativo? Então, aqui na outra aba, eu já tenho o aplicativo aberto, né? E se nós observarmos, eu tenho aqui, então, um gráfico de barra vertical, que é esse primeiro gráfico aqui, onde eu estou mostrando o faturamento da minha empresa em cada um dos dias. Então, por exemplo, aqui no dia 26 eu tenho este faturamento, no dia 25 e assim por diante. Eu tenho aqui um gráfico informativo, onde eu estou trazendo o total de faturamento dentro deste período aqui, né? Eu tenho também um gráfico de pizza, onde eu estou mostrando o faturamento de cada um dos meus vendedores, né, dentro deste mesmo período. Então aqui eu também tenho o valor total, né? E aqui uma listagem de cada uma das vendas que esses meus vendedores realizaram durante esse período, né? Então simplesmente aqui eu montei alguns gráficos que está filtrando dados dentro do meu banco de dados e eu estou gerenciando, estou montando esses gráficos com esses dados que eu extraí do meu banco. Se eu olhar lá no meu banco de dados, essa tabela minha de vendas, ela é simplesmente uma tabela onde eu carrego a data em que esse pedido foi realizado, eu tenho o identificador de cada um dos pedidos, o identificador de cada um dos vendedores e o valor de cada venda que ele realizou. Então, filtrando todos esses dados e manipulando da forma que eu preciso, eu consigo montar aqueles dashboards, né? Beleza, e como que eu monto, como que eu crio esse dashboard? Então, voltando aqui para a nossa plataforma, eu vou vir aqui na nossa aba de gráficos, né? Eu vou lá naquele grupo que eu tinha criado anteriormente, chamado grupo de vendas. Eu vou estar criando um novo gráfico. Eu vou criar aqui para nós um gráfico de barras verticais. Igual eu tenho aqui esse gráfico de faturamento total, mas agora eu quero trazer as informações de uma maneira diferente, né? Eu quero que ao invés de eu montar um gráfico de barra vertical por períodos, né? E um faturamento total, eu quero trazer um gráfico de faturamento por períodos também, só que agora eu quero que cada barra seja a quantidade de cada vendedor. Seria semelhante aqui ao que eu tenho no gráfico de pizzas, né? Mas agora eu quero que cada uma das barras se presente ali em um período a quantidade que cada um dos vendedores realizou durante aquele dia. Seria algo bem semelhante aqui o que eu tenho, né? Mas ao invés de ser uma única barra com o valor total de faturamento, eu teria ali 5 barras representando cada um dos vendedores e quanto cada um faturou durante aquele dia. Então, para isso, eu venho aqui na minha plataforma, eu tenho duas opções de criar um gráfico, que seria criar um gráfico totalmente do zero, ou então importar um gráfico da biblioteca. Quando eu clico em importar um gráfico, eu posso selecionar uma das bibliotecas que eu já tenho cadastrado aqui dentro da minha plataforma e selecionar algum dos gráficos que eu já tenho já construído. Isso me agiliza bastante para quando eu quero utilizar o mesmo gráfico em várias empresas. Então, eu posso criar uma única vez um gráfico e importar ele para diversas empresas. Ou então, eu venho aqui e crio um gráfico totalmente do zero e este gráfico ele vai estar relacionado somente a essa empresa aqui que eu estou criando, né? No caso, a empresa Apresentação Plugdash. Eu vou utilizar então aqui o modelo de um novo gráfico. Dentro desse gráfico, eu vou então selecionar o tipo de conexão. Aqui eu vou estar utilizando a conexão por meio do Plugbot. E dentro do Plugbot eu vou então selecionar qual bot eu vou utilizar para minha sincronização, qual banco de dados eu vou selecionar também, qual banco de dados eu vou estar filtrando os dados e qual o tipo de gráfico. Como eu tinha comentado anteriormente, eu vou utilizar então um gráfico de barra vertical. Dentro do gráfico de vertical, eu preciso preencher aqui algumas informações, como o título do gráfico, como eu havia comentado anteriormente, é um faturamento por vendedor. E esse filtro vai ser no período, né? É o nome que eu quero atribuir, então, para o meu gráfico. Faturamento por vendedor, no período seria o meu subtítulo. Assim como lá no usuário eu também tenho aqui o tempo de intervalo de sincronização, ou seja, o tempo em que esse gráfico vai ficar atualizando lá dentro do aplicativo, né? Então aqui está, no caso aqui é 1 hora, então a cada 1 hora o meu SQL vai ser executado no meu banco de dados, extraindo os dados e atualizando ele no aplicativo. Aqui eu tenho diversas outras configurações, como por exemplo, atribuir uma máscara numérica para os meus valores, né? Então eu quero aqui uma máscara numérica com 2 casas decimais, 3, 4 e assim por diante.
Essa informação aqui também que é muito importante para mim, como eu estou falando de faturamento, eu quero aplicar uma máscara monetária e eu quero atribuir aqui o símbolo monetário de reais, né? E aqui eu tenho algumas outras configurações, como por exemplo aplicar máscara de divisão, onde eu estaria dividindo ali os valores por milhares, milhões, bilhões e assim por diante. Assim como também outras configurações, por exemplo, exibir os valores nas barras, exibir legendas, totalizadores de registros e assim por diante. Então, aqui são algumas outras configurações que vai mexendo ali no layout do meu gráfico. Por enquanto, a única opção que me interessa aqui é aplicar o valor monetário, porque já que estamos falando de faturamento, eu quero que meus valores estejam todos de acordo. Logo abaixo eu tenho então a opção de customizar o meu gráfico atribuindo uma cor para ele. Então eu habilito aqui a opção utilizar cores personalizadas e vou atribuir a cor do meu gráfico. Por exemplo, aqui eu quero um tom de verde. Então, a hora que o meu gráfico for exibido aqui, né, assim como eu tenho esse gráfico no tom azul, ele vai ser um gráfico no tom verde. Eu também tenho aqui a opção de determinar o período em que meu SQL vai ser executado. Por exemplo, né, eu tenho aqui então o meu gráfico de faturamento e eu quero determinar em que período esse gráfico vai ser executado, né? Em período esse SQL vai filtrar os dados para mim. Então eu tenho a opção de deixar um período fixo. Por exemplo, aqui eu seleciono lá o ano de 2023, né, que é o ano atual. Seleciono aqui um agosto, 1º de agosto a dia 31 de agosto. Então, quando esse SQL for executado no meu banco de dados, ele vai estar filtrando dentro desse período que eu estou selecionando. Ou então eu posso também, por exemplo, selecionar o passado, onde eu estaria pegando o dia atual e subtraindo 30 dias, né? Então, eu estaria pegando os últimos 30 dias corridos aí do meu mês, né? Ou então, por exemplo, pegar o mês atual e subtrair um mês ou 2 meses e assim por diante, assim como para o ano também, pegando há um ano atrás, né, 2 anos e assim por diante. E como eu também posso utilizar a opção aqui de presente, né, onde estaria filtrando todas as opções do ano atual, ou então do mês atual, ou então do dia atual. Como eu estou querendo trazer os faturamentos, eu quero que ele sempre me traga as informações do mês vigente, né, com o mês que nós estamos aqui, que é o mês de setembro. Embaixo também tem aqui uma configuração de controle de visualização. E esse controle de visualização diz respeito à seguinte configuração. Quando eu monto um gráfico aqui de barra vertical, eu preciso que o meu gráfico ele contenha essas 3 informações: label, bar e value. O label nada mais é do que o nome atribuído para a barra, né? Então, por exemplo, essa barra aqui ela é uma barra de vendas, né? Então, o label dela é vendas. O bar nada mais é do que o eixo X deste gráfico, né? É onde eu vou exibir a data em que esse label value tem o seu valor. E o value nada mais é do que o eixo Y, né? Onde ele vai representar o valor que essa barra contém. Então, com o controle de visualização, eu posso adicionar aqui um controle de visualização e falar que eu quero que o meu label esteja, por exemplo, atrelado ao nome de usuário. Então, o que vai acontecer? Quando, por exemplo, eu logar ali com o usuário Felipe, né, que é um vendedor, essa barra, esse gráfico de barras, ele só vai mostrar as labels que estão relacionadas ao usuário que eu estou logando. Então, eu faço esse tipo de relacionamento, né? Eu poderia, por exemplo, também atribuir ao bar, né? Então, vamos supor que ao invés do meu bar fosse ali o nome do vendedor, ao invés de ser uma data, eu poderia fazer esse tipo de filtro também. Então, é uma forma de eu relacionar as informações que eu tenho no gráfico com o nome do usuário que eu estou logando. E não somente com o nome do usuário, eu posso também utilizar o e-mail do meu usuário, o documento do usuário, o CPF CNPJ da empresa que eu estou logando, ou então, por exemplo, o nome da empresa e assim por diante. Então, é uma forma de eu filtrar e extrair os dados que eu estou mostrando nesse dashboard somente de acordo com os dados aqui que eu estou relacionando, né? Qual dado do meu gráfico eu estou relacionando com qual informação que eu quero, como, por exemplo, o nome do usuário, e-mail e assim por diante. E eu também tenho aqui uma opção, por exemplo, de permitir que usuários fora dessa validação possa visualizar o gráfico globalmente, ou seja, ele vai visualizar as informações de todos e não somente de algum usuário que ele estaria atrelado. Então, eu posso permitir isso aqui e daí qualquer pessoa, qualquer usuário que esteja fora dessa validação vai conseguir visualizar essas informações de qualquer maneira, né? Dando sequência, então, aqui onde nós vamos realmente criar o nosso gráfico, eu tenho que, primeiramente, atribuir o nome da minha aba principal, que seria o nome da aba do meu gráfico. Vou colocar aqui simplesmente vendas. E para montar, então, o SQL que eu havia comentado, eu já possuo aqui, então, um SQL de exemplo. Ele já vai filtrar essas informações para mim.
Então, eu vou colocar aqui e simplesmente é um select, bem tranquilo ali, onde eu estou filtrando todas as vendas que eu tenho no meu banco de dados, né, que seria todas essas vendas aqui. E dentro das vendas, eu estou somando o valor de cada uma das vendas, estou trazendo o valor da data em que essa venda foi executada e o nome do usuário que realizou essa venda. Então, veja só, são os 3 campos obrigatórios que eu preciso para o meu gráfico. Eu tenho o valor total das vendas, a data em que essa venda foi executada e o label, que é o nome do usuário. E para isso eu faço um join na minha tabela de usuários, relacionando o ID do meu usuário com o ID da venda, né? O ID de qual vendedor que realizou aquela venda. E para isso, para poder agrupar, como eu havia comentado, eu quero separar isso por vendedores, né? Então, primeiramente eu agrupo pelo nome do vendedor, depois eu agrupo pelas datas em que as vendas foram executadas. Desta forma, eu vou estar separando ali o total de vendas, o montante total de valores de vendas que foram executadas por aquele vendedor e agrupando elas por datas também. Daí, simplesmente para dar uma ordem aqui, eu dou uma ordem by na minha tabela no meu SQL, né, ordenando pelo nome do vendedor. E se nós separarmos aqui, tenho aqui uma variável que ela foge um pouquinho da sintaxe do SQL. Essa variável findData é uma variável que eu construí dentro da minha plataforma. Essas variáveis ficam ali livre para que nossos clientes possam criar as variáveis de acordo com o que for necessário. Essa variável ela carrega nada mais do que um where, onde eu vou estar filtrando a data do meu pedido. Então, eu tenho aqui data pedido. E eu quero que ela seja entre, né? Então, eu utilizo aqui a cláusula do between. Uma determinada data, por exemplo, 2023, do mês 9, até o 2023 também do mês 9, só que agora, por exemplo, o dia atual, dia 27. Então, se eu pegar este mesmo SQL e eu executar este SQL lá no meu banco de dados, ele vai executar normalmente, filtrando todas as vendas que foram executadas, né, dentro desse período, porque eu estou falando aqui que eu quero que o meu data do pedido esteja entre esses 2 parâmetros aqui. Então, eu vou pegar essa mesma query, eu vou executar, então, aqui dentro do meu banco de dados, e quando eu executo, veja só, então eu tenho vendas aqui de todos os vendedores. Primeiramente eu estou ordenando para o usuário, né, como eu havia comentado. Eu estou pegando todas as vendas aqui do dia 1 ao dia 27 de setembro, de todos os vendedores que eu tenho aqui dentro do meu banco de dados. Então aqui eu estou filtrando, né, as vendas que eu tenho dos vendedores. E aqui os valores, né, que elas, a quantidade que cada um dos vendedores executaram. Beleza, isso aqui é uma forma estática. É uma forma estática de eu filtrar os dados dentro do meu banco de dados. Mas de acordo com a variável, né, de acordo com o filtro padrão aqui que eu deixei para os meus períodos, eu quero que ele traga as informações somente do mês atual, né, e que isso ocorra de forma dinâmica e não de forma estática, né. Por exemplo, vamos supor que daqui 3, 4 dias, né, vai virar o mês, lá para o mês 10, e daí eu não quero que ele continue trazendo as informações do mês 9, eu quero que agora ele comece a trazer as informações do mês 10. E daí, por isso, nós temos a variável de datas, né? E a variável de datas ela é composta por 2 variáveis, que é a data inicial e a data final. Então, ao invés de eu utilizar aqui uma data estática, eu vou utilizar a variável. Como que eu utilizo ela? Primeiramente, eu preciso atribuir aqui 2 colchetes e eu coloco data underscore inicial. E eu fecho os colchetes. E para a data final, a mesma coisa. Data underscore final. Então, basicamente, a nossa plataforma, quando ela for executar esse SQL lá no seu banco de dados, ela vai identificar que isso aqui é uma variável e vai atribuir os parâmetros que estão definidos aqui. Como eu estou selecionando o mês presente, o que ele vai fazer? Na data inicial, ele vai colocar o primeiro dia do mês, que no caso é o dia 1 do 9, e na data final, ele vai colocar o último dia do mês, que é o dia 31 do 9. Então, quando ele executar essa query, essas informações vão ser substituídas e ele vai montar o gráfico normalmente para nós. Para testar isso aqui, vamos verificar se isso foi se exatamente vai acontecer dessa forma, né? Então, eu posso vir aqui e clicar em testar gráfico, onde a nossa plataforma vai lá no seu banco de dados e vai executar esse SQL. De acordo com os resultados, ele vai montar aqui o gráfico para nós. Então, veja só, é exatamente o que eu estava precisando. Eu tenho um gráfico de barras verticais, onde eu tenho todos os dias do meu mês atual, né, do dia 1 ao dia 27, e para cada um dos dias eu tenho 5 barras que representam a quantidade de vendas de cada um dos vendedores. Então, é exatamente aquelas informações que eu precisava, né? E voltando para a minha variável que eu tinha aqui anteriormente, que era o findData, aquela variável findData, ela carrega exatamente a mesma informação que eu tinha aqui, que era todo esse string aqui, né? Todo data, underscore pedido, between, data inicial, tudo isso aqui está dentro dessa variável.
Eu faço isso para facilitar a criação do meu gráfico. Por quê? Em todos os meus gráficos eu utilizo esse mesmo filtro. E para evitar que eu fique repetindo essa mesma configuração toda vez que eu for criar um gráfico, eu crio uma variável que vai ter essa informação. Então, beleza. Eu vou salvar este gráfico aqui. Esse gráfico ele está criado. Eu vou mostrar como que é a criação dessa variável, né? Se nós formos ali em variáveis aqui nesse painel lateral, eu vou ter então aqui ó, find data. E qual que é o valor dela? Aquela string que eu havia mostrado anteriormente. Eu posso vir aqui editar, né? Então, por exemplo, vamos supor que o meu campo não é mais data pedido, é uma outra informação. Agora é data venda, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e fazer essa alteração e todos os gráficos que utilizam dessa variável vai ser substituído por essa nova query. Então, é uma forma de facilitar, caso exija ali uma modificação no meu SQL, caso exija modificação nas minhas tabelas, eu simplesmente posso vir aqui, mudar a variável e todos os gráficos que utilizam dessa variável vai sofrer alteração. Então, facilita e ajuda bastante na hora da criação dos meus gráficos, né? E como eu havia comentado anteriormente a respeito das bibliotecas, né? Ao invés de eu criar um novo gráfico, eu posso importar ele da biblioteca. Então, aqui no meu painel lateral também eu tenho biblioteca. Eu tenho aqui as minhas bibliotecas, por exemplo, biblioteca de vendas. Eu posso acessar aqui para ver quais gráficos eu tenho dentro dessa biblioteca, como eu posso criar um gráfico novo. Então, quando eu clico aqui em gráfico novo, todas aquelas coisas que eu vi ali, onde eu criei um gráfico do zero, elas vão existir aqui também. Então, eu venho aqui, seleciono o tipo de gráfico, seleciono o título, subtítulo, dou aqui as informações que eu preciso, crio aqui os meus períodos, crio aqui a customização do meu gráfico, crio o SQL que vai ser executado, só que ele fica aqui dentro dessa biblioteca. E daí, na hora que eu quiser utilizar esse gráfico, eu simplesmente venho aqui na minha empresa, acesso o grupo em que eu quero inserir esse gráfico, eu importo ele aqui para dentro. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em vendas e selecionar algum dos gráficos que eu tenho já criado lá dentro. Por exemplo, aqui na minha aba de geral, eu tenho 3 gráficos, né, que são importados diretamente da biblioteca. Então, ele fica com essa informação aqui, ó, gráfico importado da biblioteca. Eu posso desvincular ele da biblioteca, e daí ele passa a ser um gráfico particular desse grupo aqui. Eu posso também executar edições para este gráfico, né? E beleza. Eu tenho então agora o meu gráfico criado, né? Então eu tenho o meu gráfico de barra vertical aqui já todo manipulado da forma que eu preciso. E agora vamos verificar como que ele está lá na nossa aplicação, né? Então voltando aqui para o Plug Dash, eu vou clicar aqui para atualizar meu dashboard. E se eu vier agora aqui na minha aba lateral, ele ainda não apareceu, eu preciso fazer um logout, na verdade, primeiro. Então, eu vou deslogar da minha plataforma, vou selecionar aqui o usuário admin e vou então logar com o usuário admin. E quando eu logar novamente, eu vou ter aqui os gráficos de barra do grupo de geral, né? E aqui no menu lateral vou ter vendas agora, que foi aquele grupo que nós criamos, com o gráfico de vendas, ó. Veja só, posso redimensionar esse gráfico. Eu tenho aqui as barras com as vendas de cada um dos vendedores que realizaram vendas durante esse mês, né? Então, exatamente todas aquelas informações que eu precisava. Daí, voltando aqui para o nosso gráfico, né, nós tínhamos colocado aqui uma validação que era o usuário que estiver logado, né? Eu quero que ele traga somente os labels referente àquele usuário. E usuários que não estiverem dentro dessa visualização, ele vê todas as informações. Então, realmente, eu estou logado aqui com um usuário chamado admin. E não existe nenhum vendedor chamado admin. Por quê? Porque eu estou colocando aqui, eu estou fora daquela visualização, né? Então eu consigo visualizar os dados de todos os vendedores. Então vamos supor ali que fosse um gerente da loja, o admin, né? Então ele consegue visualizar os dados de todos os vendedores. Mas, por exemplo, se eu deslogar aqui e logar com o Felipe, por exemplo, que é um dos vendedores, então eu faço o login com o Felipe, já vai ser diferente, veja. Porque agora sim, eu estou logado com o Felipe e o Felipe só tem acesso aos usuários, às vendas, né? A qual diz respeito ao seu usuário, né? Então, aqui o Felipe só consegue ver as vendas de Felipe. A mesma coisa, por exemplo, se eu deslogar aqui e logar com outro usuário, por exemplo, o Júlio. Quando eu faço, então, o login com o Júlio, novamente, eu só vou visualizar as informações que dizem respeito do Júlio. Uma outra coisa que eu posso visualizar aqui também, que agora, utilizando os vendedores, como o Júlio, como o Felipe, eu não tenho acesso à aba de geral. Por quê? Porque todos os meus gráficos aqui em geral, eu utilizei a validação de departamento. Então, veja só, por exemplo, esse gráfico de barra vertical, né, onde eu mostrava o faturamento total.
Esse faturamento total está com a opção de aplicar filtro de departamento. E eu só pode ver este gráfico aqui pessoas que pertencem ao departamento de admin. Então, se nós voltarmos lá nos usuários, né, eu selecionar aqui, por exemplo, a minha empresa e visualizar os meus usuários, todos os vendedores eles pertencem ao departamento vendedor e não ao departamento admin. Então, por esse motivo, quando eu logo com todos esses outros usuários, eu não consigo ver os gráficos da aba de geral, porque todos os gráficos da minha aba geral eles estão atribuídos, né, ao departamento de admin e não ao departamento de vendedor. Já o meu gráfico ali meu gráfico de vendas, né, ele então é um gráfico livre, e daí por isso que os outros usuários conseguem visualizar, mas dentro ali da configuração de visualização, né, onde o usuário ele só pode ver ali as vendas que estão atribuídas ao seu usuário. Perfeito? Então, dessa forma eu tenho aqui então meus gráficos, né? Eu posso sair aqui novamente e entrar lá com o meu usuário administrador. E já com esse usuário administrador eu consigo visualizar ali todos os gráficos, né? Porque ele tem acesso a esse departamento e consigo visualizar as vendas também de todos os vendedores. Perfeito. Da mesma forma que eu queria. E para finalizar, aqui dentro da plataforma eu posso também alterar o período em que este meu gráfico ele vai ser exibido. Então, como eu tinha configurado lá antes, eu queria que ele sempre pegasse todas as informações do mês atual. Então, sempre do dia 1 ao dia 30 do mês 9, ou então do mês corrente em que eu estou visualizando as informações. Mas aqui em cima, aqui dentro da plataforma, nós temos esse botãozinho aqui, que é um botãozinho de filtro de datas, onde eu posso alterar esse filtro. Então, por exemplo, eu estou em setembro, né, e eu quero pegar somente a primeira semana, então, aqui das minhas vendas, né? Então eu quero pegar do dia 1 ao dia 8. Quando eu aplico esse filtro, ele vai processar esse filtro de datas, ele vai então lá no Plickbot vai processar as informações, filtrando somente de acordo com o período que eu selecionei aqui, que no caso era do dia 8, né? Do dia 1 ao dia 8. Ou como, por exemplo, eu posso também vir aqui e atribuir um filtro presente e filtrar somente as informações do dia atual. Então eu aplico as informações aqui, e daí ele vai processar as informações, filtrando somente as informações do meu dia. Então, por exemplo, aqui no dia 27, o meu faturamento total foi de 266. E aqui eu tenho as vendas de cada um dos vendedores, né? O total de vendas, né, que cada um executou. Aqui eu também tenho o total, que eu havia trago anteriormente, né? Aqui ele coloca para mim, ó, o período. Eu estou utilizando aquele filtro de datas para executar o meu SQL. Então, ele mostra aqui que eu estou filtrando somente as informações do dia 27 ao dia 27, ou seja, somente do dia de hoje. E aqui somente as vendas também do dia de hoje. Assim como eu posso fazer também lá no meu gráfico de vendas, né? Eu quero filtrar somente as vendas dos meus vendedores que foram executadas no dia de hoje. Então, aplico aqui, ó. Então, por exemplo, o Felipe ele vendeu 31, o Júlio 71, o Marcos 55 e assim por diante. Então, eu posso aplicar esses filtros dentro da plataforma também. E daí, obviamente, para isso, eu tenho que estar utilizando aquelas variáveis de datas, né, que eu havia mostrado anteriormente. E dessa forma eu posso manipular e tratar ali os gráficos das formas que eu precisar, né? Manipular o meu dashboard, trazer os dados, filtrar os dados do banco de dados da maneira que eu precisar. Beleza? Certo, pessoal. Eu vou ficando por aqui então. Se você já for cliente aqui da TecnoSpeed e tiver qualquer dúvida, é só contar com o nosso suporte. E se você quiser também saber mais sobre as nossas soluções e ver como é possível incluir o seu RP, você pode dar uma olhada nos canais de descrição abaixo deste vídeo e siga a TecnoSpeed no YouTube também e nas redes sociais para mais conteúdos que irão ajudar a sua software house. Até mais!